Queridos, nós estamos diante então do profeta Isaías. E aqui nesse texto, o profeta traz agora uma mensagem de alerta e de esperança. E é muito interessante quando nós olhamos para o profeta, a partir do verso 40, a partir do capítulo 40, e vemos que há uma mudança de tom. Porque dos capítulos anteriores, de 1 a 39, nós temos o profeta trazendo palavras de juízo, palavras de desespero ao próprio povo. Por quê? Porque o povo estava distante de Deus. E agora, em outro contexto, porém no mesmo tempo, o profeta recebe a profecia do nosso Deus para dizer ao povo: vocês serão punidos. 70 anos estarão cativos. Uma nação pagã irá destruí-los. Contudo, em meio a esse cativeiro, eu vou cuidar de vocês. Em meio ao meu juízo, eu vou trazer paz ao coração de vocês. Para que vocês entendam que através do juízo, eu estou chamando-os novamente para viver na minha presença. Porque vocês esqueceram de mim e passaram a adorar outros deuses, ao invés de adorar o único e verdadeiro Deus. Então, a partir do capítulo 40 de Isaías, parece que até ele está em outro contexto, em outro cenário. E alguns tendem a dizer que aqui nós teríamos não o mesmo profeta, mas seria um outro Isaías, mas não. De fato, aqui é o mesmo profeta. E para entendermos o livro de Isaías, nós temos que compreender que ele é um profeta. As profecias vêm no tempo, fora do tempo. É a mensagem de Deus sendo comunicada de diversas formas, de diversas maneiras, para que o povo entenda aquilo que Deus está fazendo e aquilo que ele fará. E aqui o profeta não está no cativeiro, mas já está falando da libertação no cativeiro e pós-cativeiro. Então, apenas para nós entendermos no seu contexto, é necessário olharmos para o profeta dentro do tempo em que ele está trazendo a profecia. E, queridos, aqui o profeta vai trazer a mensagem de Deus a Israel de uma maneira muito interessante. Primeiro ele vai fazer uma convocação. Ele vai chamar um povo. Mas ele chama aqui não somente o seu próprio povo, ele chama todas as nações para uma grande reunião. E que reunião é essa? Uma reunião de julgamento. Vai haver um tribunal. E nesse tribunal, Deus, ele vai ser o juiz. Mas ele não só será o juiz. E aqui Deus pode. Os nossos juízes terrenos não podem. Apesar de estão quererem fazer, eles não podem. Mas Deus pode. Deus é o acusador. Ele está acusando. Deus é o juiz. E Deus é quem sentencia a pena e que também traz alívio aos penosos. Ele pode fazer isso. E esse justo juiz, então, que é o nosso Deus, está nesse tribunal, julgando o povo. E diante do tribunal, ele vai tecer em um determinado momento palavras para mostrar a realidade da incredulidade dessas nações que estão sendo julgadas por ele. Para depois mostrar o alento, a esperança, a partir de versos em que ele começa a dizer para o seu próprio povo: não temais, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Vejamos então o que esses versos podem nos ensinar, seguindo essa temática. Não temas, o Senhor é contigo. Em primeiro lugar, querido, nós vamos perceber que os versos de 1 a 7 descreverá para nós, através da voz de Deus, trazida pelo profeta, que essas nações que estão sendo convocadas, essas nações gemem diante do governador do mundo. Quem é o governador do mundo? Deus. Vamos ver essa convocação? O verso 1 vai dizer: calem-se diante de mim, ó ilhas, e que os povos renovem as suas forças, que se aproximem e então falem: vamos nos reunir para o julgamento. Essa convocação é dirigida aqui às nações. Ilhas significa mundo.
Que mundo é esse? O mundo gentílico, o mundo que não é Israel. Então todas as nações estão sendo convocadas pelo próprio Deus. E o Senhor as chama para, em silêncio, se apresentarem diante dele para julgamento. Sabe por quê? Um outro profeta disse para nós, lá em Abacuque capítulo 2, verso 20, que o Senhor, porém, está no seu santo templo, e por isso cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante de mim, diz Deus. E essas nações também são instruídas aqui pelo próprio Deus a fazerem, sabe o quê? Enquanto vocês estão se preparando para essa grande convocação, sabe o que vocês precisam fazer? Renove as suas forças. E eles precisam se preparar para o que estaria para acontecer. Porque eles iriam se encontrar com Deus. E eles precisariam reconhecer quem é o juiz que agora vai sentenciar a causa deles. Para então, diante desse juiz, também ter uma resposta. Diante desse tribunal, se colocarem prontos para receberem a punição que vem desse justo juiz. Então Deus diz para eles que se aproximem e então falem. Que se aproximem e então falem. Mas eles vão falar quando Deus permitir. Queridos, aqui nós podemos lembrar de algo muito importante. E hoje vocês vão iniciar 2 salas que vão ajudá-los a compreender Deus no Antigo Testamento, Deus em toda a Escritura, na pessoa de Cristo Jesus. E veja aqui que desde Gênesis 3:15, o Senhor, por conta da queda, ele separa os descendentes da serpente dos descendentes de Cristo. E essa dinâmica não para por aí. É neste anúncio do Evangelho que Deus faz, Gênesis 3:15, é que ele começa a demonstrar essa separação que vem entre os descendentes da serpente e o descendente da mulher, da qual viria Cristo. E você vai ver no fluxo da narrativa lá em Gênesis, que depois então de Deus proferir a sentença ao homem e à mulher e fazer separação entre os descendentes da serpente e o descendente da mulher, você tem o capítulo 4 para nos falar da realidade da maldade do ser humano quando Caim mata Abel, quando o irmão mata o outro. Então, essa separação começa a ficar mais evidente. Então, depois, essa separação vai sobressair na pessoa de Caim e de Sete. E Deus vai separar as 2 nações. Depois vem o dilúvio. E depois do dilúvio, Deus novamente vai refazer essa separação entre o povo. E a separação agora se dá entre os irmãos, entre Cã e Sem. Depois entre os patriarcas, que vão dar origem a Israel e outros povos. Israel sendo escolhida como uma nação, propriedade de Deus, e as outras não. Em Cristo, agora Deus declara os que são justos e separa aqueles que são injustos, aqueles que são ímpios. E tudo isso fazia parte do plano eterno de Deus. E assim será para toda a eternidade. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Uns ele chamou para a salvação e outros ele preordenou para perdição. Então, desde Gênesis nós estamos vendo e podemos ver a dinâmica da separação que Deus faz entre um povo e outro povo, entre os seus escolhidos e aquele a quem ele não escolhe para ser seu povo. E Deus, ao longo da história, vai revelando essas coisas. E aqui ele está fazendo, ao chamar essas nações gentílicas para diante dele receber o grande julgamento. Essas nações precisariam se apresentar diante desse justo juiz para ouvir uma sentença, mas uma sentença de morte. Pois o que faziam? Faziam negando a existência desse Deus que governa todas as coisas. Então agora o Senhor, no versos 2-4, está diante do seu tribunal. E ele pede às nações uma resposta a olhar os seus poderosos feitos na história. E ele começa dizendo, verso 2, quem fez surgir no Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Sabe de quem ele está falando?
daquele que ele levantaria dentro de uma nação pagã para resgatar o seu povo das mãos de outra nação pagã que estava subjugando o seu povo nesses 70 anos. Lembra? Deus levanta Nabucodonosor, levanta a Babilônia e leva esse povo. A quem ele está trazendo essa profecia? Dizendo, vocês vão ficar no cativeiro 70 anos. E eu vou mandar por meio de Nabucodonosor, vou mandar por meio da nação pagã. Mas de uma nação pagã também eu vou suscitar um homem com a sua nação, para poder vir e retirar vocês da mão dessa nação da Babilônia. E Deus então vai já anunciar para eles, através do profeta, que ele levantaria Ciro. O Ciro, então, é um persa que vai ser levantado do Oriente. E ele começa a descrever isso. Quem fez surgir no Oriente? Ciro, aquele cujos passos segue a vitória. Quem lhe entrega as nações e faz com que os reis se submetam a ele? Com a sua espada ele os transforma em pó e com seu arco em palha que o vento dispersa. Ele os persegue e avança em segurança por um caminho em que ele nunca havia passado. Quem fez isso? O Senhor. Então a profecia aqui vai apontar para o triunfo vitorioso de Ciro na sua investida contra os babilônicos. Ele vem caminhando e nações inteiras lhe são entregues. Ele com seus pés pisa nos reis, com sua espada os transforma em pó e em palha que o vento leva, mesmo com o arco, não consegue se opor a esse triunfo. É o Senhor perguntando, diante do julgamento, a essas nações, quem fez surgir no Oriente? Quem lhe entrega as nações? Quem fez e executou tudo isso? E a resposta é uma só. Quem fez e executou tudo isso? Qual é a resposta? Verso 4. Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. E agora ele declara, eu, o Senhor, Yahvé, o primeiro, e aquele que estará com os últimos, eu mesmo fiz todas essas coisas. É o Senhor, aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. É Ele que fez com que uma nação subjugasse o seu próprio povo e por uma outra nação Deus libertasse o seu povo. É Ele que fez essas coisas. Vamos lembrar de algumas coisas que Ele já fez antes desses eventos? Lembra de Josué? Josué, ele conquista as terras de Canaã, habitadas por outros povos. Deus diz para Josué, entra, guerreia contra esses povos, não deixe ninguém. Quem venceu a batalha por Josué? Deus. Porque quando Josué estava com as mãos levantadas, Deus disse, quando você tiver com as mãos levantadas, a vitória virá. Mas se sua mão recair, eles vencerão. Quem fez? Deus. Quem fez com que Débora e Baraque derrotassem Jabim? Deus. Quem fez com que Gideão, com apenas 300 homens, derrotasse o grande exército dos midianitas? Quem deu forças a Sansão para ferir 1000 homens com uma queixada de jumento? Quem faz o jovem Davi derrotar Golias e depois se tornar o grande rei de Israel? Quem dá as vitórias no reinado do sul aos reis que permaneceram fiéis a Deus? Afinal, quem faz todas as coisas é aquele que governa o mundo que ele mesmo criou. E esse é Deus. E ele destaca o princípio e o fim, para mostrar que esse é o Deus autoexistente, que está fora do tempo, trabalhando no tempo humano, ultrapassando gerações, para que quando chegar a última nação da terra, ele mostrar a sua glória e revelar que ele é o único e verdadeiro Deus. Então, diante de todo o questionamento de Deus, o promotor no júri vai permitir agora que as nações respondam. Olha comigo os versos 5 a 7. Os países do mar viram isto e temeram. Os confins da terra tremeram. Eles se aproximaram e vieram. Um ajuda o outro e diz a seu próximo, seja forte.
O artífice anima o ourives e o que trabalha com o martelo encoraja o que bate na bigorna, dizendo que a soldagem foi bem feita. Então fixam tudo com pregos para que não oscile. Olha que interessante. Eles ficaram mudos diante dos argumentos do Senhor, e todas as nações se aproximaram e viram o grande e poderoso Deus, e a reação deles, diz o texto, foi de grande temor. Eles tiveram pavor. Mas o profeta traz uma grande ironia que eles têm na adoração aos seus próprios deuses. Essas nações que adoram outros deuses, ele vai revelar a grande ironia para os defenderem. Contudo, eles não conseguem defender, porque um poste ídolo não fala, o poste ídolo não sente, o poste ídolo não vê. E o profeta então diz que eles vão se apoiando uns nos outros enquanto estão construindo. E é entre eles que eles vão dizer: olha, essa solda foi bem feita, essa modelagem está boa, agora está completo a nossa obra, vamos colocá-lo ali, para agora nós nos ajoelharmos diante dele e adorá-lo. Ou seja, eles constroem os seus próprios ídolos, que não pode sequer defender, ou ouvi-los, ou fazer qualquer coisa com eles, ou por eles. E Deus diz: levante esses homens, levante esses ídolos, coloque diante de mim, vejam se eles têm poder para fazer alguma coisa e salvá-los do meu juízo. Não tem. Então o profeta descreve essa ironia para mostrar: vocês não passam de nada, como nada também é os ídolos que vocês constroem. E Deus envergonha os ídolos dos povos. Nós olhamos para a história bíblica e vemos isso. Lembra Moisés, quando vai descer, porque Deus disse: olha, o seu povo está lá adorando um bezerro de ouro. O que Moisés faz? Desce, pega aquele bezerro de ouro e ele joga onde? No fogo. E aquele bezerro vira um líquido, um fel amargo. E Moisés não para por aí, ele pega isso e joga no rio e diz ainda: toma esse fel amargo, toma isso, vomitem isso, para vocês entenderem que isso não é Deus e que vocês estão abandonando a Deus para adorar esses deuses. Lembra da arca do Senhor, quando os filisteus vão levá-la? Eles levam a arca, colocam lá na casa do deus Dagon. E o que acontece? Esse deus, ele cai. As mãos são cortadas, o pescoço é cortado. É o Deus impossível. E Deus manda o fogo e humilha aqueles deuses de Baal. E aqueles 400 profetas são derrotados, são destruídos, são mortos. Porque Deus, ele é o único e verdadeiro. São esses ídolos que querem se comparar a mim, diz o Senhor. Ah, vocês não são nada. Vocês não são nada. Muitas vezes, queridos, nós estamos desesperados, angustiados, por aqueles que nos governam, por aqueles que têm um poder sobre nós, por aqueles pagãos que estão destruindo a nossa nação, estão acabando com a nossa economia, estão governando como se fossem os donos e os deuses sobre todos. Não esqueçam que o Deus de Israel é o nosso Deus. E Ele permite que essas coisas aconteçam. Ele permite que isso aconteça para revelar a nós que nós não dependemos deles, mas do único verdadeiro Deus. Nós vamos sofrer, nós vamos padecer, sim, vamos, mas nós não vamos ser destruídos por eles, porque o nosso Deus é o Deus que destruirá esses que se levantam contra Ele. Você, descendente de Abraão, meu amigo, você a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos meus cantos mais remotos, e a quem eu disse: você é o meu servo, eu escolhi e não rejeitei. Não tema, não rejeitei, não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim. Eu o ajudo, sim. Eu seguro com a mão direita da minha justiça.
Eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se enfurecem contra você. Os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. Você procurará os que lutam contra você, porém não os achará. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra você. Porque eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu o ajudarei. Agora o Senhor então fala para o seu próprio povo, o povo que ele escolheu, para dizer: não temas. E esse temor é para essas nações, com os seus ídolos. Mas já vocês que têm como o seu Deus, vocês não têm nada o que temer. E ele começa então a descrever aqui, a partir do verso 8, esse livramento. Ele mostrando que escolheu essa nação e vai livrá-los. O Senhor diz a Israel que a sua descendência, vinda de Abraão, chamada de toda a extremidade da terra, é propriedade dele, que nada, circunstância nenhuma mudaria isso, pois ele não os rejeita. Vocês não precisam de deuses criados pelo medo, porque vocês têm a mim, aquele que não é gerado por mãos humanas, mas com a sua palavra criou todas as coisas. E vocês são um povo de propriedade exclusiva minha, meu amigo, meu bem-amado. Vocês não têm o que temer. E por essa relação do Senhor com eles, é declarado pelo profeta: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com minha destra fiel. O Senhor mostra ainda que é Ele que dará forças, ajudando e sustentando o seu povo diante do desespero e da fragilidade deles. E de fato eles estavam frágeis. Afinal, eles estavam 70 anos cativos por uma nação pagã, sem ânimo, sem vigor. Nós vemos isso quando Neemias vai até o povo e ajudar o povo a levantar os muros. E ele pega um povo totalmente desanimado, que começaram a construir, mas desistiram, e não tinha mais esperança. E então, levantado pelo Senhor, Neemias chega diante deles e reanima diante do Senhor. E eles conseguem relevantar os muros. E animados no Senhor, eles conseguem reviver aquilo que Deus escolheu que eles vivessem na região que Deus separou para ser deles. O Senhor ainda promete que todos os adversários de Israel, desde aqueles que estão irados contra eles, até aqueles que fazem guerras, Ele vai reduzir a nada, a coisa de nenhum valor, porque Ele é Deus. Que tomarás o seu povo pelas mãos e os fará vencedor. E a ideia aqui é de uma figura paterna que em uma mão nos segura e a outra com a espada derrota os inimigos. Com uma mão ele está segurando o seu povo e com a outra a sua espada ele está derrotando todo aquele que se levanta contra esse povo, a quem ele segura e sustenta com a sua própria mão. É uma mão de consolo e uma mão de juízo. Dos versos 14 a 16 agora, Deus vai mostrar a alegria e a glória de quem é a providência para o seu povo. Mais uma vez ele fala: não temas, verso 14, não tenha medo, ó verme de Israel, pois eu o ajudarei, diz o Senhor, o seu Redentor é o Santo de Israel. Eis que darei de você um debulhador, eis que farei de você um debulhador de cereais, cortante e novo, armado de lâminas duplas. Você trilhará e esmagará os montes e reduzirá as colinas a palha. Você os jogará para cima como a pá e o vento do redemoinho espalhará. Então você se alegrará no Senhor e se gloriará no Santo de Israel. Mais uma vez, então ele diz: não temas. E ele usa aqui, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Deixa eu explicar. Aqui há uma ideia de diminuição, de desprezo. Mas na verdade não é essa figura usada pelo profeta. A ideia dessa figura de linguagem, ao chamar o povo
Jacó de verme, Israel de povozinho, é reduzi-los a criatura, um ser finito e mortal. Não nos parece que Deus está reduzindo-os inante e sem valor. Não é um diminutivo afetivo aqui, mas mostrando a pequenez deles diante da grandeza daquele que chama para ser o seu povo, diante da grandeza de Deus. E a palavra redentor aqui significa... E agora os versos 17 a 20. O Senhor ouve a súplica desses aflitos. Os pobres e necessitados buscam água, mas não a encontram. A língua deles está ressequida de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nos altos dos montes e fontes no meio dos vales. Transformarei o deserto em lençóis de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Porei juntos no ermo o cipreste, o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e que o Santo de Israel o criou. Deus aprofunda o seu consolo aos aflitos de Israel e a súplica deles. E são mencionados aflitos e necessitados que estão buscando aqui água. Os judeus, eles viviam em condições de angústia e tristeza. A referência à água aqui é uma metáfora. Não necessariamente era disso que eles necessitavam, mas era um símbolo da pobreza. O profeta aponta nessa direção para mostrar que até a maior necessidade que o corpo humano tem, Deus queria prover. Então, fazendo uso dessa metáfora, ele mostra que Deus iria prover fontes no meio dos vales, açudes no deserto e mananciais para suprir as necessidades dos que estão afligidos. Mas não só isso, no deserto, no lugar improvável e impossível, uma flora nasceria pelas mãos de Deus. E qual o objetivo disso? É a glorificação do Senhor, o Redentor, o Santo de Israel. Esse é o objetivo de Deus, em eleger e libertar o seu povo, manifestar a glória dele, tão somente dele. Queridos, o profeta trouxe essa mensagem para o povo, mas ela serve para mim e para você, e agora gastar um tempo aplicando isso para nós. Em resumo, o que vimos aqui é o Senhor convocando as nações para um julgamento. Ele manda que venham em silêncio, em reverência a Ele, o único verdadeiro Deus. E Ele então mostra para essas nações e para Israel quem Ele é, o que fez, usando um homem pagão para libertar o seu povo. As nações, sem resposta e com temor e tremor, se colocaram diante de Deus. E ainda tentando trazer segurança, fabricando os seus ídolos, não puderam fazer nada. E eles nem sequer recebem dos ídolos socorro ou consolo. São eles que se ajuntam e encorajam uns aos outros, e não o Deus que eles... E depois de tudo isso, o Senhor então vai se dirigir a Israel, um povo amedrontado, medroso, e os consola. Não temas, e eu sou o seu Deus. Em resumo, foi isso que o profeta trouxe para nós. Mas eu quero começar a aplicação com as crianças. Crianças, o dono dessa mão que vocês fizeram é Deus. Por mais que vocês desenharam a mão do pai, da mãe ou a sua, mas ela está representando a mão de Deus. Uma mão tão grande e poderosa. Nós sabemos que Deus não tem mão, mas é usado essa figura de linguagem para mostrar o poder do seu governo. Tudo está em suas mãos. Então, na mão de Deus, crianças, está o quê? O que vocês escreveram. O medo de vocês. Ou o que vocês desenharam. O que vocês desenharam, o que vocês escreveram, são os medos. Mas entenda, se vocês colocam isso na mão de Deus, viu, crianças? Se vocês colocam isso na mão de Deus, precisa ter medo? Não, porque é esse Deus que está cuidando de vocês, que está guardando a vida de vocês, orientando vocês a viverem
confiantes nele. Pais, ensinam isso às suas crianças. Mostrem a elas que aquilo que elas escreveram e representaram, elas podem ter sim vitória sobre isso, porque não está neles, mas está naquele que recebe em suas mãos todo o medo e toda a angústia que eles têm no coração. Para nós, digo a vocês que Deus nos chamou para Ele. E só isso bastaria de consolo para mim e para você. Não foi eu que escolhi Deus, mas Ele que me escolheu. Graças a isso. Porque se fosse eu estaria aqui ainda padecendo. Mas como é Ele, eu posso descansar na certeza salvífica de que uma vez salvo, sempre salvo. Ninguém, como nós lemos em Romanos 11, ninguém tirará da mão dele aquilo que é sua própria propriedade. Israel sofreu, padeceu, porque eles abandonaram a Deus, mas Deus abandonou a eles? De modo algum. Se Deus chamou e escolheu vocês para serem o povo dele, Deus vai abandonar vocês? Vocês podem abandoná-lo, mas ele não vai abandonar. Sabe por quê? Porque a salvação dele não é um presente dado que ele vai tirar e dizer, hoje eu não quero mais que esse presente chegue a você. Não, Deus não é assim. Deus dá porque ele sabe que você não pode sequer receber, mas ele dá porque ele ama ele mesmo. E no seu amor ele escolheu você para ser filho dele. E por isso você pode estar consolado. Porque essas nações se levantam para nos subjugar. Mas não esqueçam que elas estão também debaixo da mão de Deus que nos escolheu para sermos filhos dele. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Segundo, entenda que os propósitos de Deus são muitas vezes incompreensíveis diante de nós. Mas quando passamos a ler a Escritura, nós vamos ver o desenho que Deus vai trazendo para nós ao longo da história, revelando o seu modo de agir. Eu digo isso porque muitas vezes nós vemos nações vencendo. Sabe aqueles inimigos que estão só prosperando e nós não, de modo algum estamos prosperando, mas eles estão. E você começa a perguntar, por que Deus? Eles prosperam e eu não, eu faço tudo certo. Eu sou aquele jovem rico que faz tudo certo. Mas diferente dele, eu escolhi o Senhor. E por que que esses que estão fazendo mal contra mim estão vencendo? Porque esses que estão fazendo mal contra mim estão só prosperando e tudo dá certo para eles, mas para mim nada. E você passa a questionar a Deus. Mas Deus está dizendo para você, eles estão prosperando, sim. Mas não esqueça que o meu juízo chegará a eles. O meu juízo chegará ao coração deles. E quando chegar, coitadinho deles. Mas enquanto você está sofrendo, enquanto está doendo no seu coração, eu não estou distante de você. Eu estou em você. Pois eu mandei o Consolador para habitar no seu coração. E esse que habita, ele abraça você com o consolo que você precisa. O que precisa de nós é entendermos que ele não só habita, mas como ele nos consola. Mas o que eu preciso fazer é buscar de Deus a palavra em que ele vai aplicar, nos abraçando e consolando, pois essa é a função do Espírito Santo de Deus. Queridos, se Deus levantou uma nação como a Babilônia para prosperar e vencer o seu próprio povo, mas depois os derrotou como outra nação pagã, os persas. Mas essa nação pagã prosperou por um momento. E depois Deus foi lá e destruiu também Ciro. Destruiu também os persas. E fez com que o seu povo fosse um povo glorioso. Porque é desse povo que veio o rebento. É desse povo que veio Cristo. É desse povo que veio aquele que venceu as nossas lutas na cruz do Calvário. Há o que temer? Não há. Mas o texto nos ajuda a compreender algumas coisas. Lembra, o povo fez ídolos para adorar e a própria nação de Israel também fez isso.
Será que muitas vezes o nosso sofrimento não está relacionado ao nosso abandono de Deus, porque passamos a adorar outros deuses no lugar dele? Será que nós não estamos construindo ídolos no nosso coração? Seguindo pessoas que falam vozes que não vêm da voz de Deus e que muitas vezes querem governar a nossa vida? Desejos que temos que sobressaem a vontade reveladora de Deus, de vivermos para a glória dele. Escolhas que fazemos diversas, trabalho, relacionamento, entre outras coisas, para ocupar o lugar de Deus, e ainda dizemos: ah, Senhor, culto eu tenho todo dia, ah, Senhor, orar eu posso fazer isso todo dia, mas agora eu não consigo, eu preciso me dedicar mais ao meu trabalho. Ah, Senhor, eu não consigo fazer a devocional hoje, porque eu preciso chegar mais cedo no trabalho, eu tenho um monte de coisa para entregar, eu tenho que fazer as coisas da faculdade, então eu não consigo hoje, Senhor. Eu vou fazer isso aqui, mas depois, amanhã eu faço. Isso é apenas uma constatação que Deus não é o Deus que de fato precisa ter todo o lugar na sua vida. E que muitas vezes você permite que outras coisas ocupem o lugar dele. Sabe por quê? Porque você quer sustentar todas as coisas com a sua própria mão. Você quer sustentar todas as coisas com o seu próprio orgulho, o seu próprio egoísmo, dizendo: se eu não fizer isso, eu vou ser mandado embora. Se eu não fizer isso, eu não vou tirar uma nota boa. Se eu não fizer isso, eu não vou conseguir sustentar a minha casa. Se eu não fizer isso, eu não vou conseguir desenvolver a vida dos meus filhos. Se eu não fizer isso, calma, não é você, é Deus. Você faz segundo a vontade dele, não segundo a tua vontade. Porque enquanto você está fazendo segundo a tua vontade, você só está sofrendo e perecendo e tendo medo. Mas enquanto você fizer todas as coisas para a honra e louvor e glória dele, como ele nos chamou para fazer, pode ter certeza, as coisas irão bem, mesmo se elas não forem da forma que nós esperávamos. Porque quem dá o trabalho e sustenta o trabalho é ele. Mas quem tira o trabalho é ele. Quem dá a família, quem sustenta a família é ele. Quem dá a capacidade para você estudar na faculdade e conseguir alcançar o que você precisa, ele. Quem faz todas as coisas, ele. Então nós precisamos depender mais dele e menos de nós. Ele não tem nos chamado para isso, queridos. E ele revelou que esse povo, quando assim fez, ele mesmo subjugou esse povo. E por fim, lembre-se, o alimento sólido que a nossa alma precisa é o Senhor, a fonte da água da vida. Beba dessa água. Alimente-se desse pão da vida. Pois somente assim nós conseguiremos viver esses dias difíceis, certos de que não precisamos temer, porque ele é o Senhor que está conosco. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus de fato nos leve a viver uma vida que agrada a ele. Amém? Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.